Baruque ainda tá magro, mas ele parou de emagrecer, já ganhou até mais um peso. Ele tá comendo mais. E Baruque, esse olho dele aqui, ó. Baruque, esse olho. Deixa eu ver se eu virar pra cá, fica melhor aqui. Atenção. Esse olho dele aqui parece estar até um pouco melhor, mas ainda não está completamente bom, mas melhorou. Ele ganhou um certo peso. Hoje eu apliquei medicamento nele, vitamina, medicamento para verme, para ganhar peso e etc. Mas ele já estava melhor hoje. Semana passada também eu já mediquei ele. E ele está com a melhor aparência. E medicamento que evita parasitas, carrapato, deixa o dog imune aí até uns 7 meses. Eu também dei para a Tamura o medicamento que tanto afasta do animal como do ambiente que ele está. Então, se para continuar assim, provavelmente ele vai estar aí em condições de cruzar com a Tamura aproximadamente daqui a um ano. É um tempo que dá para mim me preparar, ou alguém que tiver interesse nos filhotes do Baruque com a Tamura também está se preparando. Então tem a cruza, tem a gestação, aí vai parir, aí tem que esperar mais 2 meses. Para ter dog é bom a pessoa se preparar. Quem sabe já tem pessoas que estão preparadas, me procuraram para ter filhote do Baruque, mas as cruzas que foram marcadas não deram certo. As pessoas que marcaram para cruzar suas dogs com o Baruque furaram, não deu certo. Então eu pensei em adquirir uma fêmea. Orei a Deus e Deus abençoou. Ele já está mordendo, não está mais naquela de estar lambendo. Tem vídeo aí que eu mostrei, tipo, ele não conseguia morder, ficava lambendo, e agora ele já está mais mordendo. Quero falar um pouco aí como eu adquiri o Baruque e adquiri a Tamura, que é semelhante. Mas só que eu vou ter que falar em outra oportunidade, porque o celular está com pouca carga. E logo que ele carregar, eu vou estar trazendo aí, nesse conteúdo mesmo, um pouco da história aí, falando um pouco também da Tamura, como é que tá o desenvolvimento dela, se ela tá me dando trabalho ou não nessa fase, que geralmente dá trabalho, fazendo com ela, o condicionamento eu tô transmitindo a ela. Então eu vou entrar um pouco aí nesses detalhes, mas eu aproveitei aqui de relance para falar um pouco aí do Baruque. E que ele se recuperou, está se recuperando muito bem. Ele se recuperou, que eu falo, porque ele estava emagrecendo sem parar, sem apetite, etc. E agora ele está comendo, ele está com apetite, está com disposição. Estou a prestar atenção em pessoas se aproximando do portão. E todo um contexto que ele não estava. Então agora ele já está nessa fase, ainda está magro. Pode ver aqui, ó, os ossos aqui. Mas ele ganhou peso, ele estava mais magro ainda e perdendo peso a cada dia. Você percebia menos peso, mais magro
de um dia a outro agora isso não está acontecendo. Ao menos parou de emagrecer. E ele está com mais disposição. Então, dentro desse aspecto, ele melhorou. E continue melhorando. Para mim, para pessoas próximas, o cachorro parece que foi como envenenado, porque nós já tivemos outros dogs, eu, minha família. Nós tínhamos uma pastora, meu irmão tinha, ele casou, minha mãe ficou cuidando, a gente ficou dando auxílio ali. A Big, ela com 14 anos faleceu, deu uma ferida nela nas costelas. Minha mãe pensou que alguém atirou chumbinho nela, arma de chumbinho, alguma coisa, porque ela estava bem. De repente essa ferida foi aparecendo. Ela nunca emagreceu, nunca ficou magra. Os animais que nós tivemos nunca ficou assim magro, gordo, faleceram. Só foram perdendo a mobilidade. Então essa magreza do Baruch muito estranha. Tem um vídeo aí mostrando aí uma situação, mas pode ter sido outra. Eu já encontrei coisas aqui que não devia dentro do lote. Para vocês terem uma noção, eu saí com o Baruch, gente que vê o Baruch, eu caminhando com ele, perguntou se era outro cachorro. A pessoa não reconheceu o dog de tão magro. O Baruch estava tão magro, mais do que agora, muito mais. Agora ele deu uma animada, ele estava desanimado. Que a pessoa pensou que era outro dog. Eu falei, não, é o mesmo cachorro. A pessoa olhou assim, tipo, ué, tá estranho, emagreceu. O rapaz que vai me ajudar a fazer o canil aqui, ele olhou assim e falou, o cachorro tá diferente, e etc. Então, muito rápido. Foi uma magreza assim que foi dando muito rápido no dog. Mas graças a Deus, parou. E agora ele tá ganhando peso, porque ele já tá comendo mais. E eu tô tratando ele com os medicamentos, que eu não vou falar aqui qual é, porque não me patrocinam, mas eu tenho uma certa noção e eu consigo adiantar certas coisas, tudo de forma legal. Se fosse num veterinário, etc., ele ia recomendar coisas muito mais caras, ia estar gastando mais de R$ 500 nesse dog. E eu consigo, como que fazer o mesmo tratamento. Claro, tem conhecimento, informação, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que eu posso usar, quem sabe, até melhor do que indicação de veterinários e etc. Tanto é que está dando resultado. Até o olho dele está melhorando. Mas aqui não tem como negar o fator da idade. Baruch já é um dog aí praticamente 9 anos de idade. Então acredito que ele tenha vigor para fazer a cruz ainda até os 10 anos, que é quando a Tamura vai estar aí no segundo cio. Então o dinheiro que eu poderia estar gastando com o veterinário, eu já estou gastando com medicamento. Agora, se você é uma pessoa que tem bala na agulha, tem condição, eu indico você ir lá no veterinário. Fazer os exames de sangue, etc. Gastar aí de R$ 1.000 a R$ 2.000, depois comprar o medicamento. Se para você não vai fazer falta e tudo mais. Agora, para quem não está com essa bala toda na agulha, a gente tem que fazer aquilo que se pode, que também não é barato. Então, assim, não está saindo barato cuidar do dog, que faz parte na fase mesmo da idade avançada. Eu nunca tive problema com o Baruch. O Baruch é um dog que está com 9 anos praticamente. Agora que eu estou tendo esses problemas com ele, e pode ser de envenenamento. Não é nem questão assim tanto da idade, como realmente a gente tem que gastar. Pode o dog ter sido envenenado por toda circunstância e etc. Olha, esse latido aí é ele, ó. Lá no portão. Ele não estava fazendo isso. Ele estava moribundo, deitado, praticamente sem força para levantar. E agora ele já está latindo. Certas pessoas passam, param ali, dogs, etc. E ele vai lá conferir. Coisa que ele não estava fazendo. Cheguei no sábado à noite, antes do teste de configurante. Eu vou publicar esse vídeo mais para frente. Eu cheguei no sábado, o dog não foi lá. Então, quando o figurante foi entrando aqui, o dog também ficou do mesmo jeito. Ele estava como que sem ação.
Mas agora ele já está tendo alguma ação e aos poucos voltando à condição de saúde, a qual, quem sabe, ele não vai ter como ele foi mais jovem, mas um dog saudável, não um dog doente. Então ele está começando a voltar a ter aquele vigor de outra hora. Baruque tem uma dessa aqui no mesmo local, ó. Eita, eita. Fica. Já entendeu que não é para passar para cá. Quando eu adquiri Baruque, eu estava orando, né? Pedindo a Deus um dog, que eu pudesse criá-lo. Na época eu morava com a minha mãe ainda. E eu recebi uma doação. O Baruque, ele foi doado. Eu olhei no anúncio e estavam doando o Baruque, bem na rua que minha mãe morou. Mais para cima é o setor de mansão. A pessoa não estava conseguindo criar o animal. O Baruque estava tendo muitos problemas. O box é bem agitado. Parece que a moça saía bastante, não tinha tempo pro dog. E os pais dela não estavam gostando ali do Baruque, como que sem alguém para cuidar dele, vamos assim dizer. E quando eu olhei o anúncio, era na rua da minha mãe. Eu só peguei o carro e fui lá. Aí a moça, quando foi se despedir do Baruque, o Baruque já estava comigo. Ela chamou, era outro nome, que eu não vou nem repetir aqui, que eu não curto. O nome dele é Baruque mesmo. Aí chamou lá do nome que ela deu. Ele não foi, ela estranhou. Então não tinha nem vínculo com ela, né? O dog não tinha vínculo com ela. Quando ele já me viu, ele já veio, já ficou ali comigo e eu trouxe ele. E ali um setor nobre, área de mansão. Alguns falam Taguatinga, outros Samambaia, do Distrito Federal, do entorno. São casas caríssimas, são terrenos caros, terrenos gigantes, casas gigantes. Então são pessoas que têm bastante condição material. Então assim, o Baruque teve um custo, mas não para mim. Eu estava conversando com alguém a respeito disso, ele falando que dog bom mesmo é caro. Mas assim, o Baruque teve um custo. Essas pessoas praticamente são ricas. Mas não teve um custo para mim adquirir ele. Mas teve para essa pessoa que adquiriu o Baruque.
Eu não vou perguntar pro pedigree, etc. A pessoa tá dando o dog, me deu a ração e tudo mais. Não vou ficar ali perguntando de pedigree. Na época eu nem me vinha na mente essa questão de pedigree, mas ele falando comigo, né, conversando com uma pessoa que tem mais bagagem do que eu, e etc., falando que é importante ter o pedigree, conhecer a linhagem do dog, no contexto financeiro. Mas se for profissionalizar o manejo e vender os animais dentro desse contexto, é importante, é necessário essa bagagem e o documento que comprova a origem do animal. Mas tem que tomar cuidado, tem documentos falsos, origens falsas, o dog não é o da foto, não é o do vídeo, então tudo deve ser bem analisado se você quer entrar nesse contexto para adquirir, etc. Mas o que importa para mim é a genética, é o temperamento do animal. E como o Baruch praticamente não tem. Dog box igual o Baruch, nos aspectos físicos, temperamento, etc. Pode ver os vídeos dele mais jovem. Ele forte, saudável, focinho longo. Não é um dog que fica remelando, babando. O temperamento dele ali para a função. E todo o contexto do Baruch. Que não vê nem com dogs com pedigree. O porte que o Baruch tem, nem dogs aí que tem pedigree, mas o documento conta. Se você pegar uma obra grande, geralmente quem comanda ali é o mestre de obra, mas quem leva a fama é o engenheiro, que tem um documento. Mas quem geralmente comanda a obra e faz toda a estrutura é o mestre de obra, é os pedreiros, é a galera mesmo ali que sabe trabalhar na função. Tem engenheiro que não sabe nem fazer uma casinha de cachorro, mas é o nome dele que fica lá na placa. E ele ganha por esse documento pelo curso que ele fez. E etc. dentro desse aspecto. Então o documento conta. Mas para mim que crio, para mim que importa é ter um bom animal. Então, o Baruch ele veio de um custo financeiro. Eu até falei para essa pessoa, né? A salvação da alma é gratuita. A salvação da alma para nós é de graça. Basta você crer em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Você ter arrependimento, ter consciência que é um pecador e precisa de um Salvador. E crer que o seu Jesus é esse único Salvador. Não é mais um, é o único Salvador. Então é gratuito. Agora, para ele, não foi gratuito pagar pela alma daqueles que acreditariam nele, ou acreditam. Então, assim, o Senhor Jesus pagou o preço da salvação dos pecadores. Para os pecadores é gratuito, mas para ele não foi. Teve um preço. Então, assim, realmente tudo que tem valor é caro. Coisa boa é cara. Mas você pode ganhar um presente que não custou nada para você, mas alguém comprou aquele presente, custou. Então não é porque eu tenho um dog que eu não paguei caro que não tenha valor. Não é porque eu ganhei a salvação gratuitamente do Senhor Jesus que a salvação não tenha valor. Teve um preço. E tudo que tem um preço é porque é bom. E teve um alto preço a salvação da nossa alma. A pessoa estava conversando comigo sobre valores de dog, né? Aí como que falando, né, que os meus dogs não teve um preço. Não teve um preço para mim, mas para quem adquiriu teve. Como a Tamura. A Tamura também veio de uma doação. Eu estava orando, buscando uma fêmea para o Baruch, não consegui todos esses anos. Pessoas desistiram, não deram mais satisfação, não consegui encontrar pessoas que nós tínhamos conversado de cruzar o Baruch com as fêmeas que eles tinham, não deu certo. E eu estava orando a Deus e falando com Deus, Senhor, o cachorro não tem uma cruza, é responsabilidade minha fazer esse dog cruzar, esse dog vai ficar sem cruzar, não vai ter linhagem, etc. E orando a Deus e falando com o Senhor. Porque o dinheiro de pagar uma fêmea já é um dinheiro de eu custear os custos da dog. Aí paga a fêmea, ainda tem que custear remédio, vitamina,
gestação, você tem que estar nutrindo na gestação, e etc. E todo o contexto que você tem que ter com o animal. Aí eu estava orando e a pessoa me fala se eu podia buscar uma box fêmea, que ele me doaria essa box fêmea. Aí eu fui lá no Parkway. Aqui tem 2 Parkway. Um Parkway que é próximo aqui de Taguatinga, de Águas Claras, e tem outro Parkway que é perto do Lago Sul, que é mais nobre ainda. Parkway é o nome como de uma cidade aqui no Distrito Federal e em torno. E esse Parkway, ele é mais nobre ainda que seja relativo, porque Parkway também aqui de Águas Claras, que é mais próximo de cidade satélite, porque tem cidade satélite e tem o Distrito Federal. E as cidades do Distrito Federal e as cidades do entorno do Distrito Federal. Esse Parkway de Águas Claras é do entorno do Distrito Federal. Esse outro Parkway que eu fui buscar a Tamura já é no Distrito Federal, do lado do Lago Sul, que é uma área muito mais nobre. Na realidade, praticamente a área mais nobre que tem no Distrito Federal. Tem o Lago Norte, mas o Lago Sul é considerado mais nobre ainda. Porque tem vários aspectos ali, e etc. E essa doação da Tamura foi do Parkway, vizinho ali praticamente do Lago Sul. Então, assim, teve um custo para quem estava lá. Só a casa lá da pessoa que estava Tamura é quase o tamanho de um quarteirão. Só o canil lá dos dogs praticamente é uma casa, vamos assim dizer. Só o canil dos dogs. Então, assim, teve um custo para quem adquiriu o macho, a fêmea, teve os filhotes, mas para mim não teve. Mas eu estou tendo agora, na manutenção do dog. É igual a salvação da alma. Para a gente é gratuito que crê. Teve um custo para Jesus, para nós é gratuito. Mas a partir do momento que nós tomamos a salvação de Cristo, aí tem um custo, que é a manutenção dessa salvação. Você tem que estar cuidando da salvação da sua alma, como você cuida de um animal. Ainda que você ganhe um presente, você ganha um carro, você tem que cuidar desse carro. Você ganha uma casa, você tem que cuidar dessa casa. Então, mesmo uma coisa gratuita que você ganha, tem um preço de você cuidar daquilo e manter aquilo bem. Acredito ser fácil da pessoa poder compreender. A Tamura, quando eu cheguei lá, a Tamura, a menor, ela é a menorzinha dos irmãos dela. Os irmãos dela gigantes, 2 vezes o tamanho dela. O irmão e a irmã dela, os outros parece que já haviam vendido. O Baruque, com 2 meses, a Tamura está com 2 meses. O macho sempre é maior, mas a fêmea, a irmã da Tamura, grande, praticamente do mesmo tamanho do macho. Ela, a menorzinha. Eu estou fazendo um manejo com ela do FICA. Mas quando ela chegou, eu fui colocar ela no banheiro. Tem um espaço que eu tenho tipo um lugar de treino. Aí lá tem um banheiro. Aí eu coloquei ela no banheiro e fechei a porta. Ela tentando derrubar a porta para sair. Eu coloquei obstáculos na porta assim, para ela não abrir a porta. Porque a porta só fecha por dentro, ela não fecha por fora. Eu não sei nem se está fechando por dentro. Mas ela não fecha por fora. Que soltou o negócio da porta, se não me falha a memória. Aí eu puxei a porta, fechei a porta e coloquei anilhas para ela não abrir a porta. Para a porta não abrir e ela sair. E ela não batia na porta. E ela batia numa porta com tanta força, parece que ela ia para trás, pegava impulso e pulava na porta, tentando abrir a porta. Até que conseguia. De hora que ela conseguia. E eu falei, que dó, que persistente. Aí eu tô treinando ela para fazer as necessidades dela no local adequado. Lá era um canil que eu estava construindo e eu não terminei. Eu vou fazer o canil em outro local, que é onde bate mais sol. Aí eu coloquei ela lá e fechei para que ela não passasse. Ela começou a escalar
os tijolos, porque lá é no tijolo, ela começou a escalar, botou a pata, quando eu olhei, a dog estava suspensa já para pular, para sair do canil. Como um pitbull quando sobe uma parede. Aí eu coloquei ela de volta lá e ela tentou sair por outro local, pelo lado, e mordendo a telha que eu coloquei para ela não sair, para ela poder fazer as necessidades dela ali, acostumar a fazer ali. Depois ela foi para outro lugar, ela viu um espaço por baixo, ela metendo a cabeça por baixo. E eu falei, que dog persistente. Aí eu percebi, a ficha caiu. Por ela ser a menorzinha, por que ela ficou menor e os outros maiores? É na hora de mamar. Na hora de mamar, os outros maiores, que nasceram primeiro, geralmente os que nascem primeiro são maiores, e os que vai nascendo por último são os menores. Na hora de mamar, os pequenos não conseguem mamar tanto quanto os grandes. Por isso que toma menos leite. Por isso que a fase da amamentação não é importante somente para o bebê humano, mas para o bebê dog. Como de todos os animais, seres que têm amamentação no seu nascimento, na sua infância. Então ela ficou menor porque tomava menos leite do que os outros. E os outros tomavam mais. Aí eu percebi que essa garra dela já é ali da infância. Por ela ser a menorzinha, os outros maiores, e ela precisando tomar o leite, ela lutava mais. Ela guerreava mais. Os outros não tinham tanto esforço para alcançar a teta da mamãe. Mas ela tinha que se esforçar para alcançar a teta. Então essa persistência dela, de querer abrir, de querer passar, já é ali da infância dela. Então quem olhou a dog por um lado dela ser menor, nesse aspecto, perdeu no outro. Porque um dog de guarda e proteção não basta ele ser grande. Ele tem que ter persistência, ele tem que ter garra, tem que ter objetivo. E ela tem essa pegada tambura. Ela vai para cima, ela quer passar, ela quer chegar no seu objetivo. E ela é muito esforçada. E isso é muito interessante para quem quer ter um dog de guarda e proteção. Quando for fazendo a formação, o dog tem essa garra do ataque, do combate, de morder, de segurar, de lutar com o figurante e não desistir. Então, essa fraqueza dela acabou se tornando a força dela, de ter que lutar e guerrear para poder tomar o leite. E isso fica enraizado no dog. E se a pessoa conseguir trabalhar isso adequadamente, será o ponto forte do animal dentro da guarda e proteção, que os outros podem não ter. Já por ter essa facilidade, isso não ficou enraizado neles, como ficou enraizado nela. Por ela ser a menor, ela tinha que se esforçar muito mais para poder se alimentar. Então, já na infância, já nas raízes do animal, ele está combatendo para sobreviver, para ser o mais forte. O que come mais, o mais alimentado, geralmente é o mais forte. Mas aquele que se esforça mais, que luta mais, que persiste mais, pode se tornar o mais forte. Porque há uma necessidade maior de sobrevivência. Isso é marcante nela. Eu percebi a força, vou usar um termo humano, a força de vontade que ela tem para alcançar um objetivo. Quem sabe se fosse outro não teria tanto como eu vi. E eu comecei a raciocinar e pensei, ela é a menor, os outros maiores. E eu já vi a amamentação, como é que os filhotes se comportam, a competição que é pela teta. E os menorzinhos vão ficando para trás. E ela não desistiu. Ela continuava. Então assim, quem sabe me doou, porque ela é a menor, vou dar a menor. Mas tudo foi uma obra de Deus. Dentro de um contexto bíblico, a Bíblia fala que o maior é o menor. É o menor que é o maior. Então, o animal ele pode ter uma aparência, mas ele não tem os aspectos
de ser um vencedor dentro da função. E quem tem um olhar apurado pode perceber detalhes além da aparência. As pessoas geralmente vão na aparência de alguma coisa e não no conteúdo. Então, um adestrador profissional, não estou falando de mim, um profissional, ele percebe detalhes num dog que um leigo não percebe. É como Deus, ele olha aspectos numa pessoa que nós não vemos, porque nós estamos olhando a aparência. Mas Deus está olhando algo lá no interior que vai fazer toda a diferença. E vai ser um vencedor que vai derrubar gigantes. E boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. A Beca, já saí com ela hoje. Eu estou umas 3 semanas sem sair com a Beca. Hoje eu peguei ela. Ela já tem um comando fica, né? Quando eu tiro ela da guia, ela fica. Aí ela espera o comando livre, que é o comando para ela ficar livre dos outros comandos, mas não do comando livre. Ela ainda está na minha dominância e liderança. Ela fica mais à vontade. Quando eu estou saindo, ela já tem um junto, sem guia. Isso porque eu peguei ela uma vez ou outra, final de semana. Eu não adestrei ela. Eu só peguei ela para condicionar ela para poder minha mãe sair com ela, porque ela atacava os cachorros na rua, saía puxando na guia. Ela espera, quando eu abro o portão, ela espera eu passar primeiro e chamá-la. Isso pegando um final de semana ou outro. E ela já tem mais de 12 anos de idade. Ela é bem inteligente para entender o manejo. Ela não demorou muito para entender, ainda que hoje eu tenha mais experiência, né? Ali, ó, é aberto e ela não sai, a não ser que eu chame ela. Aqui. Veja, ela não sai. Antes, não precisava nem ter chamado não, ela já saía logo. E se passasse um cachorro ela atacava e etc. Passar um cachorro que ela não vai fazer nada. Beca, aqui. Eu tô falando aqui, ela entendeu como se eu tivesse falado para ela ir para dentro. Como eu falei, ela não é adestrada, né? Eu só fiz um condicionamento básico. Mas para mim o adestramento é muito normal, porque todo o meu trato com o animal, tudo é um manejo. Tudo é um adestramento. Então, eu naturalmente eu faço um manejo que a dog deve ter na rua, para o dia a dia, para uma caminhada e etc. Para dentro de casa. Agora de guarda e proteção, olha lá, ó. Não saia. Agora de guarda e proteção é outro contexto. Beca, entra. Isso, menina. Muito boa. Falou com Deus, tudo de bom.